Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd, à sombra de um gigante, Nerd Vingadores Ultimato. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz. E explicando o Raiz e Nutella de hoje, A Sombra de um Gigante foi o primeiro longa-metragem que o ator Michael Douglas fez em sua carreira, lá em 1966. Eita. E Vingadores Ultimato, obviamente, é o mais recente, que é de 2019. E, Nariz, a notícia de hoje envolve um pacotão de notícias da Marvel. E vamos começar com Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Oi. Vamos lá. A parte do Homem-Formiga é bem curtinha. Não ironicamente, né? Porque ele é Homem-Formiga. Vamos lá. Foi revelado qual é o título de produção do Homem-Formiga. Vamos relembrar o que é um título de produção. Geralmente o título de produção, ele é um nome adotado, né, pelos estúdios quando eles vão fazer gravações externas. Sim. E a ideia disso é despistar a imprensa e o público para que imagens do filme ou da série, ou seja lá o que for, não sejam divulgadas. Então eles inventam um título aleatório, né? Pra, tipo, eu tá gravando Homem-Formiga e o título de produção é A Joaninha, por exemplo. Tá. Só que perceberam algo interessante no título de produção do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. O título escolhido foi Goat Rodeo. A tradução literal, a tradução livre, é Rodeio de Cabras. Essa é a tradução do título de produção do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu diria que é no mínimo curioso, né? Então, só que acontece que isso é uma expressão. E essa expressão significa o seguinte, que é algo indo ao total, inacreditável e desastrosamente errado, quando não resta nada a fazer além de sentar e assistir a catástrofe. Nossa! É isso que rodeio de cabras, né, Goat Rodeo, significa, de acordo com a definição de um site chamado Dictionary.com, né, .com. Ou seja, a gente já pode esperar que vai dar uma merda, assim, mas tão catastrófica no Homem-Formiga e a Vespa, mas tão catastrófica, que eu acho que os protagonistas não vão poder fazer nada, vão ter que sentar e assistir a merda acontecer. E provavelmente vai ser no mundo quântico. Provavelmente, né? Tá no título, né? Quantumania. Relembrando que o vilão do filme é ninguém menos que Kang, o Conquistador. Eu lembro daquele louco do Emílio Surita falando no Pânico, né? Kang, o Conquistador. Quase. Enfim. É mais assim, é Kang, o Conquistador. Exato, maravilhoso. Tem que chamar o Emílio Surita pra narrar os comerciais desse filme. Mas, Nariz, tem mais notícias envolvendo o MCU. Como eu disse, é um pacotão da Marvel. E já que eu estou falando de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, vamos falar de um filme que aparentemente está próximo dele, e isso pode ser uma revelação. Tá. Vamos lá. Quarteto Fantástico foi oficialmente confirmado em dezembro do ano passado no evento de investidores da Disney. Sim. Foi inclusive revelado que o John Watts, que é o diretor da nova trilogia do Homem-Aranha, vai ser o diretor do Quarteto Fantástico. E já estão especulando que vários personagens da Marvel vão fazer participações especiais no filme, o que já era esperado, né? Porque é universo compartilhado, é até a chance de atrair público, né? Sim. E o rumor diz que 3 personagens, né, estão garantidos no filme e serão centrais à trama, que é justamente o Homem-Formiga do Paul Rudd, né, o Scott Lang, a Vespa e o Hank Pym. Praticamente o elenco inteiro do Homem-Formiga. Os três principais. Só que eles estão dizendo que a razão do Homem-Formiga, né, da Vespa e do Hank Pym aparecerem em Quarteto Fantástico é porque o Quarteto Fantástico vai aparecer primeiro em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Olha...
Entendeu? Entendi. Então parece que vai ter uma ligação maior aí. Não sei se você se recorda, mas cerca de 1 ano e pouco, até mais de 1 ano atrás, quase 2, apareceu um rumor de que o filme do Quarteto Fantástico aconteceria na década de 60. E que eles são uma família de exploradores, né? E que eles já teriam descoberto o reino quântico nessa época. E que ao explorar o reino quântico, eles não iriam conseguir voltar mais pra sua época e iam acabar parando nos dias atuais. É um rumor que apareceu 1 ano e meio, 2 anos atrás. Tá. Ó, se for verdade esse rumor, faz sentido o universo do Homem-Formiga estar tão conectado assim com este universo do Quarteto Fantástico. Totalmente. E um outro rumor ainda envolvendo, né, o mesmo filme, é que o Homem-Aranha também vai ter uma participação no Homem-Formiga Vespa Quantumania. Assim, não sei como é que tá o contrato atualmente, mas faria sentido pelo fato do John Watts ser o diretor da atual trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland. Tá. E ele vai dirigir o Quarteto Fantástico, vai chamar um amigo dele. Tá, pera aí então. É que você falou que o Homem-Aranha participaria do Quantumania, mas não. Quer dizer que ele participaria do filme do Quarteto Fantástico. Exatamente. Erro meu, gente. Erro meu. Exato. O Homem-Aranha participaria do filme do Quarteto Fantástico. Entendi. Exato. Este é o rumor. E continuando aqui na nossa Maratona Marvel, Nariz, continuando na Maratona Marvel, mais informações sobre os bastidores de WandaVision, tá? O diretor da série, ele respondeu algumas críticas em relação ao perdão, né, que a Wanda recebeu após as suas ações no seriado. E basicamente ele disse que não teve perdão coisa nenhuma. Vou ler aqui na íntegra o que ele falou, tá? Tá. Não acho que estamos dizendo que Wanda é inocente. Ela percebe no episódio final o que ela fez. Ela é trazida para aquele momento por Agatha. Você é um herói? Você é uma vilã? Heróis não torturam pessoas. E ela tenta deixá-las ir naquele momento, mas percebe que não é totalmente capaz de dizer adeus à sua família ainda. Então, a crise no meio do episódio é importante para sua história, onde finalmente consegue aceitar a perda de Visão em sua família. A série sempre foi sobre luto e como lidamos com a perda, então precisava terminar com Wanda aceitando essa realidade e o manto da Feiticeira Escarlate e todo o resto. Mas aquela cena final é sua caminhada da vergonha. É como se várias adagas perfurassem seu corpo naquele momento. Ela é uma pária e nunca será perdoada por aquelas pessoas. A conversa com Mônica é sobre 2 pessoas que se uniram e entenderam os motivos por trás do luto e da perda. Não significa que seja uma desculpa. Wanda voa para longe, sabendo que não seria recebida de braços abertos novamente. Olha, eu concordo com ele porque foi essa leitura que eu tive quando assisti a série. Ela saiu dali pra não ter que ficar naquele ambiente que tava sendo hostil com ela, até porque todo mundo tava culpando ela pelo que tinha acontecido, né? Então, exatamente. Eu em nenhum momento achei que ela teve um perdão ali. Ela saiu correndo daquela cidade porque ela sabia que ali ela nunca ia ser aceita, e a Mônica simplesmente falou, eu estava com você desde sempre, porque eu entendi os seus motivos. Ponto. Só. Ela até completa dizendo, né, que provavelmente ela ressuscitaria, né, entre aspas, a própria mãe se ela tivesse um poder desse. Sim. E Nariz, a Elizabeth Olsen, né, ela deu uma entrevista também e ela comentou um pouco sobre o Doutor Estranho 2. Vou ler na íntegra o que ela disse. Tá. Eu não sabia qual seria o meu papel em Doutor Estranho antes de voltarmos às filmagens durante a pandemia. Tínhamos mais 2 meses e já filmado a maior parte do nosso programa. Na verdade, eu não sabia de nada até aquele momento em que apresentaram Doutor Estranho 2 verbalmente. Então tentei o máximo que pude. Eu acho que é realmente onde está a conexão. É quase como se estivéssemos tentando ter certeza de que tudo está honrando o que fizemos na série. Resumindo, ela disse que tem conexão sim entre WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que o filme, né, vai citar, né, os acontecimentos, só que de leve, nada muito abrangente. E quem comentou sobre isso foi o próprio Kevin Feige, sobre a conexão entre o filme do Doutor Estranho e a série WandaVision. Ele disse o seguinte: já dissemos que Elizabeth Olsen sairá de WandaVision diretamente para Doutor Estranho 2.
Tivemos muitas conversas com Sam Raimi, o diretor, e Michael Waldron, o roteirista, e toda a equipe criativa. O filme precisa funcionar para as pessoas que assistiram a série e, mais importante ainda, para pessoas que não assistiram, aquelas que viram Wanda pela última vez em Vingadores Ultimato ou outro filme anterior. Ou talvez ela seja uma personagem que esse público encontrará pela primeira vez agora, em Doutor Estranho 2. Sempre haverá diferentes camadas de compreensão e não queremos que haja uma barreira na entrada. Cara, eu quero ver como eles vão fazer isso para linkar tudo. Eu acho que simplesmente ela vai aparecer sendo uma bruxona fodona, entendeu? Então quem assistiu a série vai entender porque ela virou uma bruxona fodona. Quem não assistiu vai achar que é só uma evolução natural de um filme pro outro, igual aconteceu no próprio Vingadores Ultimato, quando nós vimos Wanda e Visão sendo um casal pronto. Em nenhum momento dos filmes anteriores mostrou o romance deles nascendo. Teve um corte, pulou uns anos e eles já eram um casal. Então o público que não assistiu WandaVision pode simplesmente entender que de um filme pro outro ela teve uma grande evolução de poder e pronto. Não há necessidade de entender o porquê, mas se você assiste WandaVision você compreende. Sim, e eles também podem pensar que por ela ter enfrentado Thanos, né, que nem coisa de RPG, você ganha uns pontos e evolui, né, de nível. Good point. Exatamente. E o Kevin Feige, Nariz, mais uma vez comentou sobre a possibilidade de uma segunda temporada de WandaVision. Vou ler na íntegra mais uma vez. Estamos desenvolvendo todas as séries do mesmo jeito dos nossos filmes. Em outras palavras, quando começamos com um filme, esperamos que haja uma parte 2 e até uma parte 3, mas não é algo que levamos em consideração desde o início. A ideia é fazer algo para prender o público o suficiente, fazendo com que tenham vontade suficiente para revisitar aquela propriedade que queiram ver a história continuar. Então, é assim que estamos procedendo na televisão também. Traduzindo, se der audiência pra caralho, se as pessoas pedirem, implorarem, capaz de ter uma segunda temporada de WandaVision, sim. Olha, e a minha preocupação só é o que mais eles vão inventar para o WandaVision, porque o nome era muito sugestivo, né? Então... É só muda de WandaVision para Feiticeiro Escarlate e o Visão. Pode ser, se eles aceitarem modificar, eu acho que funcionaria melhor. Mas, vamos aguardar, né? Lógico que vai pegar todo o contexto. E Nariz, agora falando um pouquinho mais de Doutor Estranho 2, tá? O ator Benedict Cumberbatch, ele elogiou demais o Sam Raimi. Mais uma vez, lerei na íntegra o que ele disse. Sam Raimi é incrível. Ele é tão colaborativo e vem com uma bagagem de ser um ícone nesse gênero. Ele é uma força incrível, ainda que muito humilde, legal e gentil. Você realmente busca fazer o melhor por isso. Quando ele está feliz, você sabe que fez algo certo. É um diretor muito bom em levar o ator no ponto certo de cada cena. Tem sido um processo muito colaborativo. Como se trata de uma sequência e não é uma história de origem, existem sempre as perguntas. Então, o que você quer fazer? E como vamos resolver isso? Então, é assustadoramente muito criativo. Olha aí. A gente, Sam Raimi é foda, desde o Evil Dead lá na década de 80, depois com o Homem-Aranha no início dos anos 2000. O cara praticamente criou um gênero de terror e depois ele reestabeleceu o gênero de super-herói, sabe? Não, que o Sam Raimi é sensacional, isso não temos dúvida mais, né? Ele já provou que ele sabe o que faz. Agora eu quero ver o que ele vai fazer na Marvel. Exatamente, na Marvel Studios, né? Marvel Studios. E, Nariz, olha, muita gente tá preocupado com esse vindouro multiverso da Marvel depois que o Pietro se revelou ser, na verdade, o Ralph meia bomba. Todo mundo tá falando que é tudo mentira, que não vai ter coisíssima nenhuma, que é só a Marvel brincando com nossos sentimentos. Mas Elizabeth Olsen comentou de Doutor Estranho e meio que renovou as esperanças das pessoas. Ela disse o seguinte: eu não sabia sobre o multiverso quando estávamos filmando o WandaVision.
Portanto, não presumiria que era isso que estava acontecendo. Na realidade, eu não entendia o que é o multiverso. Não entendia o plano maior do multiverso até eu começar a trabalhar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ou seja, na sequência de Doutor Estranho. Aí sim, eu consegui entender o que é o multiverso. Isso só mostra pra gente que o multiverso em Doutor Estranho realmente vai ser uma loucura. Exatamente. Pra finalizar essa maratona de notícias Marvel de vez, Nariz. Cláudia, senta lá. O diretor do Pantera Negra 2, que é o Ryan Coogler, comentou como é fazer este filme sem a presença de Chadwick Boseman. Vale dizer que Chadwick Boseman é um dos favoritos a ganhar o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante, que ele já ganhou muitos prêmios póstumos nessa temporada de premiação. Sim. Falando na íntegra o que Ryan Coogler disse. Você sabe, ainda estou enfrentando isso. Uma coisa que aprendi no meu curto ou longo tempo na Terra é que é difícil ter perspectiva sobre algo enquanto você está dentro do que está acontecendo. É uma das coisas mais profundas que eu já passei na minha vida, ter que continuar no projeto sem essa pessoa em particular. Chadwick era quem mantinha todos juntos. Dito isso, quando você trabalha em algo que ama, essas coisas se misturam, elas se juntam, certo? Sua vida meio que se torna seu trabalho na maior parte. Então, estou tentando encontrar um equilíbrio entre vida profissional e trabalho. Ainda não cheguei lá, mas isso é, sem dúvida, a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida profissional. Eu acho que o mais difícil realmente que ele deve estar pegando ali é o seguinte: Pantera Negra foi um sucesso arrebatador que nem a Marvel acho que esperava que ia ser tão grande. Eles esperavam que ia ser grande, mas não a proporção que teve. E o Chadwick, ele assumiu de tal forma o manto do Pantera Negra que todo mundo que olhava pro ator falava: é o Pantera Negra. Ele não era um ator interpretando aquele super-herói, ele era o super-herói. Todo mundo enxergava o ator e fazia o símbolo do Wakanda, né? O cumprimento de Wakanda. Wakanda Forever. Então assim, o cara ele recebeu um título muito forte. Então, por isso que foi sábia a decisão da Marvel de falar: não vamos substituir o ator, mas isso traz um problema gigante para o enredo do filme, né? E para o diretor, como ele vai resolver isso? É lógico que não é só o diretor que vai tomar essa decisão. Tem toda uma turma por trás para conseguir fazer um projeto que funcione e que consiga substituir de uma maneira não excepcional, mas plausível. Mas essa substituição, esse jogo, com certeza é um jogo arriscado e difícil de se fazer. Por isso, todo esse cuidado, toda essa preocupação, e como ele disse, é uma das coisas mais difíceis que ele vai ter que fazer. Exato, não só profissionalmente, porque ele vai ter que bolar uma maneira de justificar a não presença do personagem no filme, mas pessoalmente também, né? Imagina, ele era amigo do cara, agora ele tem que lidar com o pessoal e o profissional, deve estar sendo muito difícil, Nariz. Sim. E eu sei que eu já falei 80 vezes que ia finalizar, mas agora é rápido, prometo. Nariz, a Gwyneth Paltrow, que todo mundo tava crente que jamais voltaria para o universo cinematográfico da Marvel, revelou a condição dela para voltar a interpretar Pepper Potts novamente. Ela disse que só voltaria se fosse para uma pequena participação que ela pudesse fazer em 1 ou 2 dias. Aí sim, ela estaria disposta. Ou seja, poderemos ver Pepper Potts sim, mas apenas em pequenas participações, né? Em cameos, basicamente. O que eu acho bom, eu acho que serve como uma forma de continuar linkando os universos, dizendo que ela é a presidente da Stark, dá pra ela fazer participações especiais, por exemplo, na Coração de Ferro, em Armor Wars, né, que é a Guerra das Armaduras. Pelo menos ela não descartou 100% a possibilidade de interpretar a personagem, tá? E fico feliz com isso. E
ponto final de vez. É mesmo? O presidente da Disney reafirma que Viúva Negra vai ser lançado sim nos cinemas no dia 7 de maio. Ele bateu o martelo, o filme não vai ser adiado. Vale constar, Nariz, que nos Estados Unidos a vacinação está de vento em polpa e vários cinemas reabriram. Inclusive, alguns filmes estão dando bilheterias consideráveis já. Sim. Então, eu acredito que ele deve estar com aquela visão. Bem, não vai fazer o dinheiro que a gente esperava originalmente, não vai. Mas continuar aguardando esse filme vai ser desperdício, porque no cinema o orçamento de um filme ele jorra enquanto o filme não é lançado. Então o orçamento de Viúva Negra só aumenta enquanto ele não é lançado. Sim. Então é a forma que ele viu. Bem, é melhor lançar agora pra gente não perder mais dinheiro. Ao mesmo tempo a gente sabe que a gente vai ter um certo lucro, especialmente por ser um filme da Marvel, e dessa forma o universo cinematográfico da Marvel vai continuar fluindo. Relembrando que Gavião Arqueiro depende que esse filme saia antes. Então eu acho que realmente Viúva Negra não vai ser adiado, e pelo menos nos Estados Unidos e em alguns outros países, né, provavelmente na China também, ele deva ser lançado. Olha, eu vou só complementar uma coisa com relação ao cinema. Isso é uma notícia péssima para os brasileiros pelo simples motivo: o Brasil é o país mais atrasado em todos os sentidos com relação à pandemia. Então, tudo que for lançado em qualquer outros países, a gente vai perder esse lançamento. Por quê? Aqui vai lançar, mas ninguém vai poder ir. Vai ter muito problema. Estão falando que vão abrir com 30% os cinemas do Brasil. A gente está entrando num novo lockdown que pode ser pior do que o primeiro. Então, todo mundo que gosta de cinema já vai preparando que cinema pra gente talvez só no meio de 2022. Com essa notícia péssima pra nós, a gente encerra o Nerd Raiz Nerd Nutella, mas não sem antes trazer as manchetes do dia. Esposa do diretor Zack Snyder, que se chama Deborah Snyder, disse que havia denunciado comportamento impróprio de Joss Whedon em 2017, porém a Warner havia ignorado. Ela revelou que houve um incidente durante as refilmagens, na qual ela estava ciente e decidiu relatar ao estúdio pouco antes do filme sair. Diretor Nicolas Meyer, do clássico filme Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, apresentou ideia para novo filme de Star Trek. A ideia é que esse filme dê início a outras histórias, talvez até uma série que acompanha seus eventos, e ele preencheria lacunas na linha do tempo da franquia. A atriz Kiersey Clemons retornará como a personagem Iris West, que é a namorada do The Flash, né, o Barry Allen, no filme do The Flash, que adaptará Flashpoint, ou seja, ponto de ignição, como ele é conhecido aqui no Brasil. Relembrando que existia uma dúvida se ela apareceria no longa-metragem, porque o papel dela havia sido cortado da versão cinematográfica de Liga da Justiça, e isso traria uma liberdade maior para o diretor do filme do Flash poder escalar quem ele quisesse para interpretar Iris West. Mas, provavelmente, como o Snyder Cut está para ser lançado, apesar do Snyder Cut não ser canônico, seria estranho ver uma outra atriz interpretando a Iris West no vindouro filme do Flash. Creed 3 é oficializado para 2022 com Michael B. Jordan na direção. Zack Snyder afirma que a Liga da Justiça de Joss Whedon, infelizmente, é o verdadeiro cânone do universo estendido da DC e sua versão não é. Então não crie expectativas de que um filme irá substituir o outro. Após boato de que Falcão e o Soldado Invernal teria 8 horas de duração, Kevin Feige vem a público e diz que isso é mentira. Ed Murphy diz que tem ideia para um Príncipe em Nova York 3, porém ele revelou que o filme tem que acontecer apenas daqui 16 anos, que é necessário que ele tenha 75 anos para que o longa-metragem aconteça. Só que ele falou em um tom meio de brincadeira, então as pessoas não sabem se foi algo sério ou não. Anthony Mack, o ator que interpreta o Falcão no MCU, diz que chegou na Marvel graças ao seu papel em Guerra ao Terror.
Muito bem, depois dessas manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Quero sempre te lembrar, segue a gente na Aurelo, no Spotify, no YouTube, pra não perder nenhum episódio aqui do Nerd Raiz Nerd Nutella. Ou claro, na sua plataforma de podcast preferido, mas siga o Nerd Raiz Nerd Nutella, tá certo? Lembrando também que você pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os podcasts, tem várias brincadeiras, quiz, curiosidades, muita coisa boa que a gente sempre coloca por lá. Inclusive, tudo que você já perdeu, você confere nos destaques do Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Segue a gente, porque lá você pode tirar suas dúvidas, mandar sugestões e muito mais, falar com a gente também, inclusive nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Muito obrigado mais uma vez pelo download. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para as pessoas que gostam desse assunto que você conhece. Assim, você tem mais alguém para debater várias coisas aqui que a gente traz no Nerd Raiz Nerd Nutella, tá bom? E lembre-se, não se esqueça, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.